Eu conversei com Luca de Souza Martins, analista e historiador que vive na Pensilvânia e pesquisa sobre política americana. No nosso papo, eu pedi que ele começasse explicando o fenômeno da repetição da campanha de 2020. O que nós temos hoje é claramente um sintoma que é muito claro na democracia americana, que os nomes mais jovens não são competitivos. Isso é muito claro para ambos os partidos, tanto do Partido Democrata como no Partido Republicano. Você observa que os novos nomes que apareceriam como potenciais candidatos, eles não são competitivos a ponto de conquistarem várias camadas do eleitorado, seja ele de um lado, seja ele de outro. A Kamala Harris não é popular suficientemente para encarar uma eleição majoritária. Do lado republicano, por mais que você tenha nomes que se destacam e talvez sejam nomes que estejam prontos para vivenciar um futuro eleitoral, não são competitivos hoje. É o caso do Ron DeSantis, na Flórida, da Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU. São nomes que prometem, mas não para agora. Talvez para um futuro, para daqui a 4 anos, para daqui a 2 eleições presidenciais, mas neste momento eles são pouquíssimos conhecidos e não têm uma representatividade que faça com que os seus partidos ganhem uma eleição em 2024, por exemplo. É por isso que nós vamos ter uma repetição da eleição de 2020, porque claramente estes candidatos que representam uma nova fase, uma nova geração, não são competitivos. São 2 presidentes que representam o oposto entre eles. Joe Biden é uma figura que passou várias décadas no Senado, então representa uma tradição americana que preserva e valoriza a experiência no legislativo, a experiência política, para se chegar à Casa Branca. É o caso, por exemplo, de John F. Kennedy, é o caso, por exemplo, de Barack Obama, que foram senadores antes de chegarem à Casa Branca. O Donald Trump, ele representa algo muito diferente da tradição que existe entre os presidentes, que, por exemplo, ele não é uma pessoa que tem um passado militar, não serviu nas forças militares americanas, não foi um herói de guerra, não foi alguém que trabalhou em um cargo público ao longo da sua vida, não é alguém que havia disputado sequer uma eleição antes de começar a disputar eleições presidenciais. Então, eles representam 2 tendências históricas bastante distintas. O Trump, ele, de uma certa maneira, ele inaugura esse tipo de candidatura em que não necessariamente ele tem uma ligação com os militares, com as Forças Armadas, com a política tradicional, e o Biden, ele já representa esse passado mais tradicional, de alguém que tem uma formação acadêmica mais consolidada, próxima do direito, e também alguém que tem uma experiência legislativa, que já tinha sido vice-presidente também dos Estados Unidos, e não é o caso de Donald Trump. Donald Trump, ele é alguém que se tornou uma personalidade televisiva, alguém que se tornou um empresário bastante bem-sucedido nos seus empreendimentos e que decidiu encarar uma campanha eleitoral, e isso, obviamente, vai representar para o futuro dos Estados Unidos um precedente de que outras pessoas que têm esse tipo de característica, de biografia, vão tentar alçar esse tipo de voo que é a presidência dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump, ele abriu um precedente para que pessoas, para que figuras políticas, figuras empresariais, figuras do meio artístico, eventualmente venham tentar se cacifar para a presidência, mas, por outro lado, o Biden vai representar essa tradição democrática dos Estados Unidos e que, se perder na eleição de 2024, vai ser um golpe bastante forte a esta tradição democrática que ele representa. A questão principal da eleição americana é que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Ou seja, se você tem uma base que é sólida, que independentemente de qualquer situação vai votar na sua candidatura, você naturalmente acaba largando na frente, porque você pode contar com aqueles votos que você sempre teve.
Esse é o caso do Donald Trump. Independentemente das acusações, de todas as tramas políticas em que ele se envolver, ele vai ter o seu eleitorado consolidado, que é um eleitorado significativo, de 20% a 25% do eleitorado americano hoje. No caso do Joe Biden, a dificuldade maior que ele possui é que na última eleição que ele venceu, ele contou com um apoio precioso de pessoas, de eleitores que hoje não estão tão dispostos a votar nele, que é o caso, por exemplo, dos afro-americanos, é o caso dos latinos, e é exatamente nesse eleitorado que ele começa a vencer por uma margem muito pequena. As pesquisas têm mostrado isso. E uma vez que esse eleitorado não encontra motivação, não encontra empolgação por parte do governo para sair da sua residência e votar, logicamente aqueles que têm um eleitorado mais cativo, como é o caso do Trump, vão levar vantagem. É por isso que hoje o Biden, ele já tem uma noção muito clara a respeito dos compromissos, dos objetivos que ele tem para alcançar esse eleitorado. Não é à toa que, por exemplo, muito recentemente ele estava em Wisconsin lançando um programa para os microempreendedores. O Wisconsin é um estado crucial na campanha eleitoral e ele sabe que esse eleitorado que é microempreendedor é crucial para que ele chegue novamente, bem sucedido na sua tentativa de reeleição. A própria Kamala Harris, ela tem visitado vários campos universitários pelo país, conversando com jovens exatamente para conquistar esse eleitorado que votou no Joe Biden e na Kamala Harris na última eleição e que agora não encontra esse mesmo entusiasmo para votar nos dois novamente.